Esse podcast é para profissionais que buscam melhorar o nível de excelência em saúde. A gente vai falar da ONA. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Enhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou a Giovana Lolata. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Monize, hoje nós temos convidada, Monize. Você viu, cara? A gente tá muito importante. Muito temos importante. Convidado especial ainda, né? Por gentileza, eu quero que você apresente essa pessoa que veio falar com a gente aqui, que ela disponibilizou o seu tempo para investir nesse QualiCast, para você ouvinte ouvir e agradecer ela depois, porque a gente, eles não agradecem mesmo, né? Somos as 12 hienas, né? A gente tá aqui para ouvir a Giovana falar. Apresenta ela, por gentileza, amor. A gente está aqui hoje com a Giovana Lolata, ela é gerente de operações da Organização Nacional de Acreditação da ONA. A gente trouxe uma pessoa oficialmente da ONU para falar com a gente sobre essa acreditação, né? A sua sorte, Giovana, é que não tem plateia, senão eles iam jogar coisas na gente aqui, porque algumas pessoas têm medo da ONU, viu, Giovana? É verdade isso daí. Então vamos esclarecer isso para que ninguém mais tenha medo da ONU, combinado? Olha aí. Muito bonitinha. Ela é de lá mesmo, hein? Ela começou bem, Monize, ela começou bem. Eu aqui fazendo inimizades e ela costurando. Então é isso daí, Giovana. Mas legal. Giovana, fala pra gente um pouco, né, o que você faz aí dentro da ONU, fala um pouquinho de você, né, que a gente fala gerente de operações e tal, né, mas o que faz, Os caras já começam a chorar ali, que estão ouvindo a gente no podcast. Conta pra gente, pra eles verem que você é uma pessoa de carne e osso, assim, que você é do bem, que vai dar tudo certo. Não uma entidade, né? Exatamente. Bom, um prazer imenso. Eu gostaria de agradecer primeiramente de estar aqui conversando com vocês sobre a ONA, sobre a metodologia da ONA. Acho que isso é muito bacana, ter essa oportunidade de falar mais sobre a metodologia e sobre a história da ONA e o Sistema Brasileiro de Acreditação. Bom, eu tenho uma trajetória aí no setor saúde, eu sou formada em administração de empresas e fui buscando, né, especializações aí voltadas para a segurança do paciente, gestão da qualidade e acreditação em saúde. E tive a oportunidade de colocar em prática a metodologia da ONU em várias organizações de saúde com diferentes perfis e portes, antes de ser CLT da ONU, né? E aí, depois de um tempo em que eu tive a oportunidade de perpassar aí por vários perfis de organizações, foi onde veio a grande oportunidade de ser, então, gerente da ONU. Atualmente eu sou gerente operacional e abaixo de mim, né, eu tenho a responsabilidade tanto do processo de certificação, bem como o processo de educação da ONU também, comunicação, gestão da qualidade, estão aí abaixo dessa gerência operacional. E eu tenho a superintendência técnica, que é o Dr. Péricles Góes da Cruz, que está acima de mim. Então, a gente gerencia aí os processos que são os processos da operação, né, da ONA. A gente fala sempre que o core business da ONA é a certificação e a parte da educação, né, conteúdo, que a gente tem também eventos, é onde a ONA, através desses processos, leva, então, conteúdo, conhecimento para os profissionais e organizações de saúde acerca da gestão da qualidade e segurança do paciente e acreditação. Muito legal. Então, bom, você viu, né, Monize? Um overview. Giovana, a gente pode dizer que você chegou a ser usuário da ONU antes de trabalhar aí? Exatamente. Então, ou seja, você já esteve do outro lado. Eu gosto muito do outro lado. Ela passou de pedra a vidraça, Monize. Isso não é fácil pra ninguém, Monize. Isso não é fácil pra ninguém. Mas muito legal ver um pouquinho da sua história, Giovana. E uma coisa que eu fico pensando quando a gente fala disso, né? Você falou da certificação e falou um pouquinho da sua experiência, né? De quem está acima e quem está abaixo. Como que é a construção dessa visão de excelência em saúde, né? Quando a gente fala disso, né? A gente vai entrar no tema daqui a pouco, a Moniz tem uma perguntinha para abrir aqui, mas como você se sente trabalhando nisso? Eu queria saber um pouquinho de você, assim, como que você se sente? Porque eu que trabalho com qualidade, eu tenho um orgulho gigantesco. A Moniz fala disso às vezes, a gente gosta das pessoas, poxa, o QualiCast ajudou a gente, não sei o quê, então isso dá um orgulho na gente. Como que é para você participar da construção da excelência em saúde? Eu sou suspeita, viu? Eu tenho uma paixão muito grande e eu tenho um propósito de vida. Eu acredito muito que a nossa trilha, a nossa jornada na vida, ela precisa ter uma entrega de valor. E desde mais jovem, né, eu tinha um sonho, enfim, um propósito que eu entendia que eu tinha que ajudar a evoluir, né, o mundo, ajudar a evoluir os processos, as pessoas e tudo mais.
Então, ao longo da minha jornada profissional, eu fui entendendo que eu poderia colocar esse meu propósito de vida, né, esse meu propósito pessoal, no meu trabalho, a partir do momento em que eu entendesse que eu estava agregando ali na atividade que eu estava executando. Então, desde o princípio, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu sempre precisava enxergar um propósito naquilo que eu fazia, precisava enxergar sentido. Então, desde o momento lá inicial, quando eu comecei a trabalhar na gestão da qualidade dentro de organizações de saúde, e a minha primeira experiência foi num hospital geral, acreditado pela metodologia da ONA, e como estagiária, né? E aí ali eu já comecei a enxergar esse mundo da qualidade com um olhar totalmente diferente. A partir daí nunca mais parei, né? E depois eu tive a oportunidade de ser analista ao longo de muito tempo dentro de um outro hospital geral também. Foi onde eu consegui permear por todos os processos, desde a operação até a gestão, e aproveitei muito as oportunidades, né? Inclusive com os profissionais, a troca de experiência, a troca de visão com profissionais, independente de serem naquele momento assistenciais, né? Administrativos, operacionais, independente do cargo ou da categoria profissional. Então, eu sempre também aproveitei muito das oportunidades no sentido de aprendizagem mesmo, e lições aprendidas, né? Que a gente tem todas essas oportunidades ao longo da vida. Depois, um período em que eu trabalhei como consultora, foi onde eu consegui enfrentar, ao mesmo tempo, diferentes perfis de organizações, perfis de pessoas, profissionais, né? A gente fala que no Brasil a gente tem aí 5 regiões, que são regiões totalmente diferentes, né? Seja de cultura, maturidade, conhecimento, acesso. Então, tudo isso foi me trazendo uma bagagem muito grande e um conhecimento, através dessas experiências que eu fui vivendo, que foram me dando oportunidade não só de colocar em prática o meu propósito, mas de evoluir profissionalmente. Então, assim, quando eu estava lá do outro lado, como vocês colocaram, né, dentro das organizações, eu tinha que ajudar, eu tinha aquele propósito de ajudar aquela organização a evoluir. E não era um trabalho de fazer por ela, mas era um trabalho de transformar ela, de tentar ajudar ela a se transformar e transformar os profissionais dentro daquelas organizações. Em paralelo à minha vida profissional, né, no processo de gestão da qualidade, segurança do paciente e acreditação, eu também sou docente. Então, eu precisava também, em sala de aula, enxergar esse propósito. A partir do momento em que a gente consegue fazer com que um aluno, ao final do módulo, por exemplo, né, num final de semana inteiro dentro de uma sala de aula, seja ela presencial ou remota, ele chega pra gente e fala assim, olha, poxa, caramba, isso, né, você me trouxe uma visão diferente, você me trouxe um olhar diferente de como eu posso colocar isso aqui em prática dentro da minha instituição e como que eu posso mudar a minha vida. Então, isso não tem preço, esse retorno que a gente recebe. E hoje, estando dentro da ONA, é onde... Né, eu sempre faço esse paradoxo, eu falo assim, a ONA é o guarda-chuva, né? A ONA é o guarda-chuva que de fato é responsável pela gestão e desenvolvimento do padrão nacional no Brasil, né, de qualidade e segurança do paciente através da metodologia da acreditação. Então, hoje, estar na ONA, poder ter esse relacionamento interface com todas as partes interessadas do Sistema Brasileiro da Acreditação. E aí, quais são? Né? As instituições acreditadoras credenciadas, os avaliadores que vão ter as organizações para avaliar essas instituições, os próprios profissionais de saúde e as organizações de saúde, enfim, e todas as outras partes, ou seja, hoje, estar na ONA e poder discutir sobre a metodologia, revisões de manuais, regras do Sistema Brasileiro de Acreditação, normas do Sistema Brasileiro de Acreditação, poder estar discutindo, para mim, aí é o ápice, né? Ou seja, é poder contribuir dentro de quem desenvolve a metodologia. Então, assim, ao longo da jornada, né, antes eu estava lá aplicando a metodologia, mas não estava dentro da metodologia. Então, a oportunidade que a gente tem de fazer com que a metodologia seja cada vez mais acessível, que tenha credibilidade, que seja consistente, que de fato, através da metodologia, a gente possa transformar as organizações e os profissionais, isso é imensurável. Posso falar para vocês, assim, que não dá para mensurar, sabe? Tem muito a ver com o propósito, conecta muito com o que você trouxe no começo, né, Giovanni? É legal, né, ver que você está conseguindo buscar aquilo que você queria fazer, né? Então, e como é bom quando a gente encontra alguém que faz o que gosta e gosta do que faz, né, Muniz? Nossa, já é isso. É outra energia, outra né? energia. Outro tipo de vida. É outro tipo de vida. Concordo. Mas, e parabéns pela jornada até aqui, mas vamos falar de ONA, porque senão nosso ouvinte vai falar assim, esses caras trouxeram aí a Giovanni pra falar que ela é legal e a gente ainda carreira não falou, profissional. E a gente ainda não falou da ONA. Eu quero, mais uma vez, te agradecer por estar aqui com a gente, né? Então, hoje, você, nosso ouvinte, a gente vai falar do quê? Os principais desafios na adequação
com a ONA. Como é que eu faço para colocar isso em prática lá no meu hospital, na minha clínica, né? Mas eu acho que a gente podia começar, Moniz, com uma pergunta bem básica para o nosso ouvinte que está chegando agora, às vezes até era da área da saúde, mas assim como a Giovani, ela ainda é o estagiário que está chegando lá, uma semana de empresa, né? Às vezes tá meio perdidão. Começa com, vamos partir do início aqui para apresentar o tema. Sim, a Giovani já falou um pouco sobre a instituição ONA, né? Acho que ela já falou um pouco do propósito, inclusive, dessa instituição. Mas fala pra gente, então, Giovani, o que é a ONA, a acreditação, né? O que é isso? Bom, a ONA, gente, é a única metodologia nacional de acreditação, né? E é muito bacana de ver que, né, que ao longo dos seus 23 anos de história, ela pôde trazer uma metodologia bastante consistente e adequada à realidade aí do Brasil. Então, o fato da metodologia da ONA ter os 3 níveis, né, nível 1, 2 e 3, onde o nível 1 perpassa aí pela questão de segurança, o nível 2 perpassa pela questão de gestão de processo, interação entre processos, e o nível 3, a gestão de excelência, isso possibilitou e possibilita nos dias atuais que organizações de diferentes níveis, diferentes portes, possam buscar a metodologia de acreditação ONA. Então, isso é muito bacana na metodologia. Ela tentou, né, ao longo da sua jornada e a sua construção, ela foi se adequando à realidade brasileira. Inclusive, na última versão aí do manual, foi onde a ONA conseguiu trazer aí para dentro, né, da sua metodologia todos os níveis de atenção, desde a atenção primária, secundária e terciária, os diferentes perfis de organizações, diferentes portes e complexidade. Então, isso é muito bacana da gente destacar na metodologia. Inclusive, gente, a ONA tem sempre a oportunidade, né, de participar aí das conferências da ISQA, que é hoje o organismo no mundo que certifica e reconhece organismos acreditadores ao redor do mundo. Quando a gente participa dessas conferências, a gente percebe que as metodologias nacionais que existem em outros países ainda estão muito aquém, elas estão ainda com foco em hospitais, ambulatórios, né, ou uma fatia desses perfis de organizações. Então é muito bacana quando a gente olha para a ONA e percebe que a ONA, né, no mundo, né, quando a gente compara com outras metodologias que são nacionais em outros países, a ONA consegue hoje demonstrar, né, que ela está em todos os níveis de atenção, em todos os níveis de complexidade, porte e perfis de organizações. Então eu acho que isso é muito bacana, porque a metodologia da ONA, ela foi construída de fato para atender a realidade e as diferentes realidades que hoje existem nesse grande Brasil, né, que nós estamos fazendo parte. Muito legal. Eu quero trazer um ponto aqui que você trouxe do grande Brasil, né? Falava hoje de manhã um outro papo que o Brasil é um país continental, isso é meio assustador, né? Porque você vai para o Nordeste, você tem um tipo de cultura, atendimento, entendimento da realidade. Você vem para o Sul, você tem outra. Você vai para Goiás, é a distância de... É praticamente uma Europa, né? Dentro de um país só. Então a gente tem essas diferenças, né? E a ONA conseguir abraçar tudo isso, como você está falando, é um desafio gigantesco, porque dentro desses estados ainda tem os níveis de maturidade de empresa, tipos de operação de cada negócio, que não são exatamente a mesma coisa. Então é um desafio, não é, Giovani? E acho que a ONA está conseguindo estar mais próxima, né? Acho que é isso que vocês estão chegando agora, né? Isso é muito bacana que você está comentando, porque, né, nós tivemos aí alguns períodos dessa história onde as próprias organizações e profissionais de saúde enxergavam a ONA muito distante, né? E uma das coisas que a ONA começou a fazer foi, de fato, abrir as portas, né, para a sociedade, para os profissionais de saúde. Só para vocês terem uma ideia, uma das iniciativas que foi onde, né, nós conseguimos abrir essas portas e trazer as várias partes interessadas foi, inclusive, na revisão do último manual OPSS, na versão 2022. Porque ali nós tivemos a participação de em torno de 150 profissionais, dentre eles especialistas do mercado, profissionais que estão dentro das organizações de saúde, avaliadores do Sistema Brasileiro da Acreditação, as instituições acreditadas, e que dentro desse público também, né, nós tivemos aí profissionais ou especialistas que ao mesmo tempo tinham tido a experiência como pacientes também. Então, o quanto que não agrega, né, você trazer vários profissionais com diferentes experiências, realidades e níveis de conhecimento. Então isso é muito bacana, o quanto que hoje a sociedade enxerga a ONA mais próxima. Temos sim um caminho a trilhar, sem dúvida, ainda alcançar regiões que talvez ainda se sintam um pouco mais distantes do que outras, até por conta da acessibilidade, né, gente, que a gente tem aí a nível Brasil. Algumas regiões têm um maior nível de acessibilidade, outras não, mas eu acredito que assim, a ONA evoluiu muito ao longo dos anos aí em relação a essa questão de se aproximar da sociedade como um todo, né? E ouvir eles para participar é muito legal quando a gente consegue revisar, né, os processos junto com as partes interessadas, isso torna tudo muito mais direto, né, mais conectado com a realidade mesmo. Muito legal. Moniz, mas a gente tem que ir pro tema.
Só que antes do tema, o que a gente tem? A gente tem mensagem do ouvinte, né? Mensagem do ouvinte. A gente já vai falar dos desafios na adequação com a ONA. Calma. Segura o tchan. Segura o tchan. Mas tem mensagem de ouvinte. Tomara que o ouvinte fale bem da gente, quem tá com visita hoje, meu Deus. Quem que você que mensagem você ouviu? Eu não ouvi essa mensagem. Coloca aí, vamos ver. Vamos lá. Olá, Moniz, e aí, Jason, como vocês estão? Já comecei aí ameacei a fazer um áudio para vocês várias vezes. Ficou muito longo, muitas das vezes. Muito bacana o trabalho que vocês fazem, vocês abordam todas as normas, trazem bastante exemplos de todas as situações. Só depois do podcast que eu vi de vocês com o Nigel, que abordava alguns temas sobre segurança, sobre equipamentos de proteção, que eu tive realmente coragem de mandar aí um áudio para vocês, e há muito tempo eu estou ouvindo e vocês são feras, continuam aí abordando os assuntos aí com tanta clareza e tanta experiência, fazendo horríveis piadas que a gente adora. E não mandei os áudios anteriores porque eu vi que vocês não cortam nada, né? Bacana, muito legal vocês conseguirem esse fluxo de conversa sem edição. Admira, parabéns, caras. Um grande abraço. Victor Macei aqui quem tá falando. Trabalho com consultoria também, com desenvolvimento de produtos, mais especificamente em EPIs. E tá sendo bem útil aí o conhecimento que vocês geram pra gente. Até mais. Ó, Moniz, o cara falou bem da gente, Moniz. Olha aí, ó. Tudo bem que ele tava dentro de uma máquina de lavar, né? Da centrífuga. Tava numa centrífuga. Mas, ô Victor, assim, depois que você sair da centrífuga... Não, brincadeira, cara. Obrigado pelo áudio. Você viu? Ele falou... E ele conseguiu chamar o Nigel de Nigel também. Eu gravei um podcast com o Nigel Croft e eu chamei ele o tempo todo pelo nome errado dele. Eu sou muito... E ele te corrigiu, né? Depois do final ele falou lá assim... no minuto 58 ele me corrigiu. Ele falou, eu só fico triste. Eu só vou ficar triste porque o jeito, eu falei, que droga. O tempo todo chamando o cara de Nigel, o nome dele é Nigel. Mas eu aprendi. Mas, ó, o pessoal, não sei, né, mas esse nosso ouvinte especial gostou do podcast, que bom que gostou. Bom, primeiro, obrigado. Victor, né? É o Victor. Victor Macei. Você falou o seu nome, então você não pode me prender pela LGPD, eu não tenho nada a ver com isso, você já mandou um aceite que a gente vai usar. E é legal que o Victor tava falando de segurança, né? E a gente já começou falando que a ONA também trata de segurança, talvez não da maneira que o Victor falou aí, isso. Pareceu que mas ele tava falando mais no setor industrial, mas aqui ele já puxa o gancho, que a ONA trabalha muito, né? O primeiro passo ali, né? O primeiro nível é segurança. Segurança no paciente, que também usa muito EPI. Muito EPI. E ele fala que a gente fala de várias normas, estamos falando de ONA aqui hoje, então outra norma diferente. Moniz, o que ele vai ganhar então? Eu não sei. Ele vai ganhar um certificado da ONA, ele vai ganhar... O que ele vai ganhar? Não vai ganhar nada disso. Ele vai ganhar uma coisa muito melhor que tudo isso. O que ele vai ganhar? Fabulosos stickers da Forlogic, claro. Isso aí vão valer mais do que bitcoins no futuro. Eu falo pra vocês guardarem esses stickers. E se você também quiser mandar o seu áudio, você que tá aí ouvindo, que tá nervoso, que nem o Victor falou, eu ensaiei pra mandar um áudio, não precisa ensaiar, entrei na máquina de lavar e liguei pra mandar aqui de dentro. Pô, você pode enviar seu áudio pra 43 998 22 0077. Dê o seu feedback pra gente, diga se você tá gostando, se não tá gostando, façam críticas, que você viu que o Victor falou assim, piadas horríveis, mas que a gente adora, mas obrigada, Victor. Ele tava sendo sarcástico, ele sabe que as minhas piadas são boas. Mas envie o seu áudio para 43 998 22 0077. Muito bom, então agora vamos, antes da gente ir pro tema, vamos para quem paga a fortuna incalculável que a gente gasta com esse Qualicast aqui para inclusive estudar as piadas que a gente faz. Vamos lá, Moniz, quem é que paga essa conta? O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade.
Muito bem, chegamos no tema. O ouvinte que sobreviveu a esses minutos iniciais, fora os minutos que a Giovanni falou que foram ótimos, Claro. Os nossos sempre são terríveis. Eles que sobreviveu, agora a gente vai falar de ONA. E eu quero começar fazendo uma pergunta para Giovanni, né? E pode ser bem direta e honesta com a gente. A ONA é só para hospitais, Giovanni? Não, a ONA é para todos os perfis de organizações, né? É por isso que até eu fiz questão de antes falar, olha, a ONA hoje está em todos os níveis de atenção, em todos os perfis. O que eu quero dizer quando eu tenho essa fala, né, de que a ONA está em todos os perfis? Significa que a ONA hoje é elegível para atenção primária, atendimento pré-hospitalar e interhospitalar, ambulatórios, diagnóstico por imagem, laboratórios, hemoterapias, sejam policlínicas também, né? Não só consultórios individualizados que não entram, mas ambulatórios, policlínicas, todos eles entram. Independente do perfil, posso ter uma policlínica odontológica, uma policlínica multidisciplinar, também é elegível. Inclusive, né, e os hospitais aí, bem como hospitais dia, né, que às vezes a gente tem pronto atendimento. Então, todos esses perfis, a gente hoje, eles são elegíveis, né, para a metodologia da ONA. Cada um tem o seu escopo, então a norma de avaliação, e gente, vale destacar que todas as normas orientadoras que regem todas as regras do Sistema Brasileiro de Acreditação, desde lá do momento de inscrição, critérios de elegibilidade, bem como lá na manutenção, na visita de acreditação e muito mais, todas essas normas orientadoras e normas de avaliação que hoje são constituídas pela ONA em conjunto com as partes interessadas, todas elas são públicas e gratuitas, está lá no portal da ONA. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse detalhe das normas, né, vale a pena a gente dizer aqui que são gratuitas, e é bacana, viu, que as organizações de saúde, inclusive os profissionais que fazem parte das organizações, possam ter a oportunidade também de conhecer um pouquinho aí mais o detalhe, né, como é que funciona a ONA nesses mínimos, né, nessas mínimas regras hoje que o Sistema Brasileiro de Acreditação tem constituído. Muito legal. Então, se você não tem um hospital, mas trabalha na área da saúde, tem uma policlínica, tem uma clínica, tem um centro de diagnóstico por imagem, e você não tem ONA, você é culpado, né, Moniz? Porque ele poderia buscar se acreditar na ONA e você é culpado. Jason o que a gente quer, eu quero incutir o constrangimento nas pessoas que estão nos ouvindo agora e não buscar a ONA e estão falando que é só para o hospital. Então você é culpado. Bom, mas é verdade, porque esse é o tipo da rádio peão, né? É o que rola. Não, mas eu não... É para hospital grande, isso aí não é pra gente, não. A gente ouve, o que rola, a gente ouve bastante. A gente escuta que a gente tem muitos clientes na área da saúde, né? Muitos mesmo. Centenas, eu diria. E alguns a gente vê que eles têm uma ou outra certificação, mas que não é a ONA ainda. E eu pergunto, eles dão uma saída pela tangente, assim. Vou mandar esse podcast pra você. Vou fazer um corte só com esse pedaço dela falando, vou mandar pra você esse podcast. Boa. Posso interromper vocês e colocar uma questão que eu acho que o que vocês estão trazendo, né, algumas justificativas. Por que acontece às vezes isso, né? Por que passa para a sociedade às vezes uma impressão de que a ONA é mais para hospitais ou instituições de grande porte? Existe hoje uma interpretação de que buscar acreditação é um custo muito alto, tá? Ou então que às vezes eu não sei por onde começar, ou então eu não tenho profissionais capacitados e habilitados. Hoje o manual da ONA, ele tem lá as sessões, né, que é tanto a sessão da liderança, a atenção ao paciente, que é toda a jornada do paciente, a sessão de apoio ao diagnóstico, e bem como a sessão da gestão de apoio, que são processos, né, que a gente chama que são os processos operacionais, né, os processos de apoio crítico. Então, ao longo do manual da ONA, lá na liderança, por exemplo, tem lá alguns requisitos que vão dizer assim, olha, você precisa ter um planejamento estratégico constituído, você tem que ter políticas desenhadas, descritas, diretrizes institucionais definidas. E às vezes, os profissionais que estão dentro dessas organizações menores, quando eles vão parar para olhar o manual, às vezes pode passar para eles uma impressão assim, nossa, mas eu estou muito distante disso aqui. Ou então aquela organização, que às vezes não é hospitalar, mas que tem lá uma infraestrutura física que não está adequada por alguma legislação, né, no país, e aí essa conta toda ela vem aqui para a metodologia de acreditação ONA ou qualquer outra metodologia que se tenha. Então, o que eu gostaria de aproveitar esse momento e esclarecer? Uma coisa que a ONA sempre busca é uma evidência de acordo com o tamanho. Uma vez eu acompanhando uma visita de acreditação, e aí um avaliador falou isso, eu nunca mais deixei de comentar sobre isso, e ao mesmo tempo nunca mais esqueci essa fala dele. Ele falou assim, olha, vocês aqui vão me apresentar a evidência do tamanho de vocês, da complexidade e maturidade de vocês. Lógico que o avaliador está ali, ele tem o papel de avaliar se aquela evidência que aquela equipe, né, dentro daquela instituição está apresentando uma evidência consistente e que atenda aquele padrão e aquele requisito da metodologia. Perfeito, excelente. Mas o tamanho
daquela evidência é de acordo com o tamanho da organização, maturidade e momento que a organização está. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes tem lá aquele requisito do planejamento estratégico, talvez eu não vá conseguir num primeiro momento apresentar uma evidência de um planejamento estratégico robusto, mega, como uma organização que já tem maturidade, que já entende de gestão, que já tem um modelo de gestão consistente, né, na sua organização, uma governança constituída. Mas eu posso apresentar uma evidência pequena, mas do meu tamanho, mas que seja consistente ainda assim. Exatamente. E eu posso, entende? É esse ponto que às vezes dá a interpretação de que assim, mas eu estou muito distante da ONA. Depende do que você acha que é distante. Então, às vezes, o que você tem que olhar é a maturidade, o contexto atual da sua organização, o que vocês têm de processos instituídos e verificar se aquilo que você tem está atendendo ou não aquele padrão e requisito, mas do tamanho de vocês, da maturidade de vocês naquele momento. A acreditação é uma evolução contínua, é uma melhoria contínua. Como é a gestão da qualidade? Como é a segurança do paciente? Então, a ONA não quer que você, num primeiro momento, apresente todas as evidências de uma forma robusta, mas que você apresente evidências, por menor que sejam, mas que sejam consistentes. Então, eu aproveitei esse gancho só para deixar isso claro, que eu acho que isso é uma interpretação que podemos mudar isso. Mas conectou com uma pergunta nossa aqui, que tinha a ver com os recursos, né? E eu quero trazer um parêntese nesse exemplo que você trouxe do planejamento estratégico, que é muito legal. Você falou, né? Às vezes o cara não tem uma governança instalada ainda, ele não separa 2 semanas por ano para fazer planejamento estratégico, para fazer o evento e depois mais reuniões de follow-up semanal com as equipes. Mas o que ele pode fazer? Ele pode ter uma reunião no começo do ano em que sentou o dono da clínica, mais 1 ou 2 médicos, mais um amigo dele do Sebrae, ou eles mesmos fizeram quais são os planos, as metas que a gente quer para esse ano, vai documentar uma isso. Lista de prioridade. Uma lista de prioridade, senta, discute um SWOT, isso já pode ser apresentado como uma evidência. Não pode, Gil, que a gente tem uma saída de planejamento estratégico. É óbvio que você tem que... E durante essas análises críticas mensais do negócio, porque esquece um pouco a ISO. Vamos pensar em análise crítica assim, como é que foi o mês, né? Vamos uma análise criteriosa do andamento do trabalho. Você conecta com aquelas metas, se você andou ou não. Isso é evidência, mais robusto que muitas empresas fazem. E, teoricamente, é um negócio simples de ser feito. Exatamente, perfeito. Tanto que a ONA não diz lá que você tem que fazer essa sistemática, né, de acompanhamento do planejamento estratégico. Sim. Que você deu um exemplo excelente. A ONA não diz que você tem que fazer mensal, trimestral ou bimestral. Isso. Você que vai definir a sua sistemática dentro da tua realidade, dentro dos recursos que você tem. Mas tem que ser plausível. Agora não dá para aceitar que você vai ter uma análise, um acompanhamento a cada ano, a cada 2 anos, né? Mas é como você citou o exemplo. Olha, eu posso definir mensal, bimestral, trimestral, não tem problema. Mas desde que esteja a contento, atendendo aquele requisito e padrão e que esteja dentro da realidade da minha organização, né? Que faça sentido, de fato. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E o outro ponto, que é só para complementar e fechar essa fala, é a questão de, às vezes, tem organizações, gente, que não cumpre nem sequer as legislações básicas. E aí, quando eu vou buscar acreditação, se eu não tenho, por exemplo, uma central de material esterilizado que atenda a RDC 15, que eu tenha um fluxo unidirecional, área suja separada da área limpa, gente, eu não vou conseguir, a ONA não vai aceitar isso. Então, não é que esse custo daquela estrutura física acaba vindo para a ONA, mas quando, na verdade... Não é da ONA. Exato, entende? É uma adequação física que há muito tempo está lá na lista daquela organização, mas ela não tornou aquilo como prioridade. Então, eu tenho que olhar para a minha instituição, entender quais são os gargalos, ver aquilo que é prioridade, o que eu vou executar naquele momento, mas que isso seja contínuo, né? Acho que isso é importante. Sim, muito legal. A gente falou um pouquinho sobre essa questão das empresas que não julgam ter recursos, né, Moniz, para acreditação ou não. Vamos partir para a próxima pergunta ali, que está anotada em amarelinho ali. O que a gente pode perguntar para ela, então? O que é necessário para iniciar essa implementação, né? Porque a gente está dizendo que, às vezes, existe essa crença de que não tem recurso, de que é caro e que não vou ter recurso, não vou ter como fazer essa implementação. Mas o que é necessário considerar para iniciar essa implementação, Giovanni? Boa. Perfeita pergunta. A primeira coisa, eu preciso compreender, né, por que a minha organização quer buscar uma acreditação? Por que a minha organização quer buscar a ONA? Isso faz parte da estratégia? Qual que é o propósito da instituição com a acreditação? Gente, o propósito não pode ser buscar para ter um papel na parede, tem que ser muito além disso, né? Demonstrar segurança para os pacientes, qualidade dos processos, e isso precisa estar conectado lá com a estratégia da organização. Não pode ser um desejo somente de quem está lá na ponta e que compreende o que é a metodologia ONA, mas tem que ser um desejo de todas as partes interessadas da organização, inclusive de quem é da tomada de decisão. Eu não posso, né, tomar uma decisão de buscar simplesmente por um reconhecimento, às vezes financeiro, ou por um reconhecimento do papel na parede. Eu preciso entender o que significa isso e levar para todas as partes interessadas.
Isso é o primeiro ponto que eu colocaria. O segundo, vamos olhar para a nossa organização, fazer uma avaliação situacional, né, um diagnóstico organizacional. A própria metodologia da ONA prevê o diagnóstico organizacional. Então, assim, se eu não sei onde eu estou e quanto tempo falta para alcançar uma acreditação e o que eu tenho que fazer, o que eu vou priorizar, busque lá um diagnóstico organizacional, faça você mesmo uma autoavaliação lá de acordo com os requisitos e padrões que tem na metodologia, no manual da ONA, você consegue pegar lá, né, cada requisito e você se autoavaliar, ou então não, Giovana, eu prefiro buscar uma avaliação externa, né, um diagnóstico organizacional, porque eu vou ter uma equipe de avaliadores de fato levantando quais são, né, o que eu atendo, o que eu não atendo, enfim, isso é uma decisão da instituição. Mas olhe para aquele manual, para o conjunto de padrões e requisitos e faça essa avaliação inicial. Diante disso, você vai ter uma lista de questões que você atende e que você não atende. Aquilo que você não atende naquele momento, você vai priorizar. Bom, o que eu tenho aqui em termos de gravidade, impacto na assistência que eu posso colocar na frente? Porque às vezes pode ser uma questão pontual, mas que tem um impacto gigantesco lá na assistência, então eu tenho que priorizar. Então você vai aí definir uma metodologia, uma ferramenta que vai te ajudar, né? Seja a ferramenta GUT, gente, que é gravidade, urgência e tendência, uma ferramenta simples que possa te ajudar diante de todos aqueles gargalos que foram identificados, a ver o que você pode colocar na frente e priorizar. E aí você faz um planejamento bem bacana. A gente sem planejamento não adianta. Não adianta eu começar uma metodologia de acreditação atirando para tudo quanto é lado e achando que eu estou indo no caminho certo, sem sequer ter um mínimo planejamento, sem sequer priorizar e sem sequer acompanhar para ver se eu estou alcançando aquele meu objetivo ou não. Por isso que aquele momento inicial ele é muito importante. Por que eu estou buscando a metodologia de acreditação? Aí eu já tenho um objetivo estabelecido quando eu respondo essa pergunta. Consequentemente, com uma avaliação inicial, eu vou conseguir determinar as minhas prioridades, vou estabelecer um plano de ação ou planos de ação dentro desse meu projeto, desse meu programa, para implantar a acreditação e vou monitorar, vou definir uma sistemática de monitoramento, sejam reuniões, ou seja através de indicadores, ou seja através de auditorias. Aí, gente, cada um define o melhor caminho e dentro do recurso que você tem. A gente está dizendo aqui, não é necessário, por exemplo, às vezes ter aquele mito, né? Mas eu tenho que ter alguém contratado exclusivo para trabalhar a gestão da qualidade. Depende da sua instituição, da sua maturidade. Eu já vi muitas organizações estruturando um comitê com várias partes interessadas dentro da instituição e profissionais que já faziam parte de algum processo e que deu super certo. Então você tem que avaliar o que você tem nesse momento de recurso. E quando a gente fala de recurso, envolvem pessoas que entendam, que estão capacitadas, que conseguem compreender a dimensão disso, que vão nos ajudar a fazer minimamente um planejamento e envolver todos. Porque assim, por mais que eu possa estar responsável pela coordenação ou um comitê responsável pela coordenação, todos precisam se sentir parte do projeto. Não importa se é um processo assistencial, operacional, administrativo, de apoio, mas todos precisam entender qual que é a sua fatia de responsabilidade dentro desse programa como um todo. Porque a acreditação, gente, ela é a avaliação da organização como um todo, desde a estratégia até a ponta. Então, se eu não envolver todas as profissionais e partes interessadas, aí, gente, eu tô falando de quem é da tomada de decisão, de quem está lá executando o processo, seja um investidor, um acionista, sejam os próprios pacientes estarem cientes disso. Ó, a nossa organização está buscando por uma acreditação. A gente quer melhorar, né, tornar mais seguro o seu processo aqui dentro, a assistência que está sendo prestada. Então, uma vez que a gente torna isso um projeto, um programa maior, né, onde todas as partes serão envolvidas e minimamente tendo esse entendimento do que é, definição de prioridades, um plano de ações, né, um programa, enfim, um projeto, como você vai definir aí dentro da sua instituição e uma sistemática de monitoramento para saber se eu estou alcançando aquele meu objetivo ou não, então eu colocaria esses pontos mínimos aqui para a gente considerar para implantar uma metodologia de acreditação, que eu acho que são aí cruciais e básicos, né, para essa jornada, tá? O legal, né, Moniz, que ela já deu um guia para você que não está ainda se preparando para implantar uma certificação. Você pode começar dentro de casa. Eu gosto muito da ideia de fazer um autodiagnóstico, de pegar o que traz a certificação e ler, entender o que o manual da ONA traz e o que você busca ou não, porque o exemplo que eu dei da área suja e área limpa é muito legal, né? Ah, não, vai ficar muito caro para atender a ONA. Não, desgraçado, vai ficar muito caro para trabalhar direito. Você precisa ter separação, não é culpa da ONA, né? Porque isso evita a contaminação. Não foi alguém que acordou de manhã e teve uma bela ideia, falou, acho que eu vou separar a área suja da área limpa, hein? Porque fica mais legal. Vai ficar mais bonito, um lado um limpo, outro sujo. Não, a ONA, assim como a boa parte das certificações e acreditações, é um compêndio de boas práticas que promovem a excelência.
né? Eu imagino que é isso, né? Se estiver falando besteira, me corrige, Giovanni, por favor. Isso. Mas ela promove, e não é alguém, um ser iluminado que sentou e escreveu isso. Isso aí foi só nos 10 mandamentos, né? A ONA não, a ONA foram especialistas com experiência que construíram um compêndio para levar empresas da área da saúde para um caminho melhor. Então, se você fizer isso, teoricamente você vai ter mais resultado. Entendeu? Então, e a melhoria é contínua, né? É contínua. Exato. Exatamente. E é um caminho bem parecido, né? Quando a gente fala de certificações e acreditações de qualidade, né? Porque quando a gente fala de ISO 9001, por exemplo, Mesma coisa. tem também esses dilemas, né? Que às vezes o cara se esbarra ali num requisito, ou numa norma, ou numa lei mesmo aplicável, que ele não está atendendo, e a norma, ela empurra você para fazer isso com um propósito e significado, né? De uma maneira que gera resultado para a organização. Então, a importância de uma certificação, de uma acreditação como a ONA, como a ISO 9001, para a gente colocar isso em prática de maneira estruturada e com um objetivo muito bem estabelecido. Trazer a nossa atenção para onde ela deveria estar. Exatamente. Às vezes não tá, a gente sabe, gente, que o mundo tá caindo na cabeça de vocês, entendeu? Eu acredito que 99% das pessoas estão super bem intencionadas, mas a atenção tem que estar onde tem que estar. Então as certificações, acreditações ajudam nisso. Deixa eu puxar a próxima pergunta ali para a Giovanni ajudar a gente. Tá bem na linha do que nós estamos discutindo, viu, Giovanni? Eu fui trocando a ordem das perguntas aqui para ficar mais ou menos na linha, que é como que a acreditação da ONA impacta a saúde financeira das organizações da saúde? Tem impacto? Agora você vai contar pra gente, ela quebra as empresas que gastam tudo? Como que é? Ou ela ajuda as empresas a performarem mais? Não, pelo amor de Deus, ela ajuda. E a intenção aqui é ajudar a melhorar os processos, otimizar os recursos, nada de quebrar, nada de impactar negativamente. Nada Só que de para que isso aconteça, né, precisa existir um entendimento e uma compreensão desse todo. Ó, no Brasil, gente, a gente tem uma cultura de não trabalhar preventivamente. A cultura é sempre assim, eu vou reagir quando a coisa acontece. Ou eu vou esperar para fazer alguma coisa quando a bomba explode. Não é assim que a gente escuta às vezes? Isso, é isso aí. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas tá ali tem uma situação, uma circunstância de risco potencial que amanhã ou depois pode explodir uma bomba, mas eu tô enxergando, eu tenho ciência daquilo, mas eu não vou fazer nada, eu vou esperar a bomba explodir. E consciente disso, tá? Então isso, não tô dizendo que é inconsciente, tô falando das situações conscientes. Então isso é um grande erro. A gente tem que compreender que trabalhar de forma preventiva, gente, às vezes eu posso ter sim que despender de um investimento, que talvez é um investimento um pouco maior naquele momento, mas que se eu começar a mudar a cultura e fazer com que eu tenha uma cultura onde eu vou trabalhar e olhar mais de forma preventiva, eu tenho que compreender que, na verdade, eu vou estar evitando um custo desnecessário lá na frente. Por quê? Porque eu vou estar olhando para os meus processos. Qual que é a essência da melhoria contínua, né, gente? Quando a gente fala da questão assim, eu tenho oportunidade de agir reativamente, preventivamente, ou trabalhar o processo de melhoria. Então, o reativamente, eu espero a coisa acontecer. Estou aqui sentado, espero a bomba explodir para fazer alguma coisa. Quando a gente fala do preventivo, o que eu vou fazer? Independente de eu ter tido um erro, uma falha, um evento adverso lá no paciente, eu estou olhando para o processo. E eu posso identificar circunstâncias de risco, aquelas situações potenciais que amanhã ou depois, que se eu não fizer nada hoje, amanhã ou depois podem se tornar um evento adverso. Então, quando eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu estou olhando para um processo, eu tenho lá o resultado, os indicadores desse processo, né, seja um indicador diretamente ali do meu processo ou do desfecho daquele processo, o resultado final, ou uma auditoria que eu vou realizando de forma sistemática, ou um relatório lá dos eventos adversos, das falhas. Então, eu estou olhando aqui esse resultado de desempenho do meu processo. Se eu estou olhando para o resultado de desempenho, eu tenho uma meta, tá? E aí eu tô vendo que aquele dado fugiu da meta. Aí eu vou lá, vou analisar, vou identificar a causa, perfeito, fiz uma ação. Por quê? Porque fugiu da meta. Então eu estou agindo de forma corretiva, né? Eu esperei sair da meta para agir. Agora, se eu tô nesse mesmo gráfico, eu estou dentro daquela linha, né? Aquele limite inferior e superior da minha meta. Mas eu não saí da meta. O que eu posso fazer nesse momento? Eu vou ficar parado? Não. Eu posso ainda assim analisar o meu processo, verificar o que eu posso enxugar de recursos, otimizar melhor um recurso. O que eu posso, se eu estou tendo ainda aqui, né, por mais que não tenha saído da meta, mas eu tive aqui dentro desse limite inferior e superior algum gargalo, eu posso ir lá e melhorar. E aí a outra situação, a terceira situação seria assim, bom, eu estou aqui excelente, eu tenho um resultado ótimo, né? Eu já melhorei tudo que eu podia melhorar, mas ainda assim eu posso criticar e analisar o meu processo para ver o que eu posso propor de melhoria. Então eu saí da ação corretiva, eu evoluí além da ação preventiva, né? Que é quando eu identifico algo, para aquele olhar de melhoria de fato. Então, gente, quando a gente fala do impacto na saúde, o impacto financeiro, vamos parar para pensar.
MatMed e pessoas, material, medicamento e pessoas, hoje é o que representa a maior fatia do custo dentro das organizações. Só que o que acontece? Quando uma instituição, quem é da tomada de decisão, quando vê que tem que diminuir custo, o que ela faz? Ela vai lá e corta pessoas. Cortando pessoas, e se eu não tenho o meu processo automatizado, o meu processo padronizado, e eu corto pessoas, gente, o que vai fazer? Eu vou afundar mais ainda. Pelo amor de Deus, eu tenho que pensar nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso simplesmente chegar lá e cortar as pessoas. Vou te cortar pessoas porque eu preciso reduzir o custo. Olhe para o seu processo, automatize o que você puder, otimize o que você puder no processo. Capacita as lideranças, porque você tendo pessoas capacitadas, não adianta você dar 1 milhão de recursos na mão de um líder que não sabe utilizar o recurso da forma adequada. É jogar dinheiro fora, é rasgar dinheiro. Eu tenho que ter esse olhar de melhoria contínua. Eu tenho que olhar para os processos e pensar sempre o que eu posso melhorar. Eu tenho que fechar as torneiras. Porque não vai adiantar eu ficar cortando pessoas e ao mesmo tempo não melhorar o meu fluxo lá do MatMed, que representa o meu maior custo. Então o financeiro impacta sem dúvida, mas qual é a intenção da metodologia da ONA? Mudar a cultura, estruturar um modelo de gestão consistente, desenvolver lideranças para que elas possam utilizar e otimizar os recursos, dentre vários outros padrões e requisitos que tem que vão impactar diretamente nessa questão. Tá? Então, a metodologia da ONA, ela provoca muito para isso, tanto que tem lá requisitos específicos de otimização de recursos, ela provoca a liderança, quem é da tomada de decisão. E aí, você está provendo o recurso necessário para que o teu líder possa executar o processo da melhor forma possível? Você está capacitando a tua liderança, a tua equipe? Você está envolvendo a tua equipe, gente? Se a gente pensar lá na ponta, na questão da utilização adequada de um recurso, será que ele entende a importância daquele recurso, ele está utilizando da forma adequada e ele foi capacitado para isso? Então tudo isso, gente, tem um impacto tremendo dentro das organizações de saúde. Você está trazendo, uma pancada de insights aí para o cara que, para você que está ouvindo a gente, vamos pensar juntos aqui. O nível 3 da ONA é o nível que fala de excelência, busca da excelência. E ninguém busca excelência para ganhar menos, tá? O objetivo da excelência não é dar piores resultados. Não sei se você já parou para associar isso. O objetivo da excelência é você promover resultados cada vez mais positivos. Então, esse é o ponto 1 que eu queria trazer. O ponto 2, que vale muito a pena falar, é que a gente tem um exemplo aqui de ação corretiva. Né, que, é legal a gente ter ações preventivas, né, e daí a gente essa nomenclatura tem caído, e acho que ela vai desaparecer com o tempo, porque ela está se transformando na mentalidade de gestão de risco. Isso. Né, então é uma outra, na verdade é a mesma coisa, você se precaver, mas agora numa nova abordagem. Mas quando a gente fala de ação corretiva, além de corrigir o problema no momento em que ele acontece, ou seja, realizar a correção, você tem o objetivo de... A ação é corretiva porque ela deve corrigir o processo para que o problema nunca mais volte a acontecer e aquele custo não se repita. Então, quando a gente fala assim, ela ajuda as instituições a performar financeiramente, é notório que sim. É como os processos de melhoria. Ninguém melhora para ganhar menos, entendeu? Então, para mim isso fica muito evidente. Só que é óbvio que no momento que você faz assim, tenho que pegar o manual, ler ou chamar uma consultoria para ajudar a gente aqui a entender esse manual e implantar. É claro que você vai ter um dispêndio de investimento inicial, mas a tua empresa foi feita para durar quanto tempo? Esse mês, né? A empresa, teoricamente, ela é feita para durar alguns anos. Então, ao longo do tempo, você vai passar por um vale onde você faz investimento e recupera esse investimento. Então, é difícil um pouco, você que está ouvindo a gente pode até acreditar nisso, teu chefe talvez não, mas ou talvez sim, né? E você não conversou disso com ele nessa abordagem, de que ele vai ganhar mais dinheiro com a ONA e não gastar para ter um selo, porque tem esse problema, né, Giovanni? Quando a pessoa olha para a ONA como um selo, né? Mas, vai ter um selinho. Tem uma super base aí, né? Porque quando a gente fala desses padrões, a gente está falando de ter processo. É isso aí. E processo, ele traz previsibilidade para o negócio. Boa. E quando a gente fala de previsibilidade, é claro, a gente vai ter que lidar com o imponderável, né? Aquilo que vai acontecer, aquilo que é urgente. Mas o ideal é que o urgente, ele aconteça cada vez menos. Isso. Né? E a gente tem um processo mais previsível. Quando a gente tem um padrão, aí a melhoria fica muito possível. Né? Porque daí eu consigo olhar aquilo e aqui pode melhorar, aqui não pode, aqui eu posso otimizar, né? E aí passa aí por tudo isso que a Giovanni falou, né? Se eu não tenho uma liderança
capaz de ajudar a construir esse processo, gerir esse processo, né? Não só monitorar, gerir, de fato, ter indicador, resultado, entender como aquilo impacta na organização de maneira sistêmica, fica totalmente inviável um negócio crescer, gerar mais riqueza. E você trouxe um ponto muito legal, quando você falou de padrão, é muito importante, você que está ouvindo a gente, fica só com isso na cabeça. Fica com isso que eu vou falar agora na cabeça, já valeu a pena se você lembrar disso. Não, depois você fica as coisas que a Giovanni falou também, que vale muito a pena. As minhas coisas, só essa que vai valer a pena. Mas uma coisa que vale, você tem que ficar na cabeça é assim, quando você não tem padrão e você busca melhoria, na verdade o que você está fazendo é improvisando. Ninguém busca... muitas vezes sem maestria, né? Muitas vezes sem maestria nenhuma, porque você não teve o padrão para afinar o método. Então, se você está buscando melhoria sem padrão, o nome disso é improviso. Para de se enganar. Entendeu? Então, quem quer melhorar de verdade, padroniza, melhora, e é assim que a gente vai pra frente. Beleza? Mas muito legal essa conversa. Eu fico animado, viu, Giovanni? Eu adoro conversar sobre isso. Dá pra fazer podcast de 10 horas sobre isso. A gente se empolga. Demais. Ô, Moniz, puxa a próxima pergunta ali, que a gente tá chegando no final do podcast. Meu Deus do céu, a gente tem... Vai dar pra fazer todas as perguntas? Não vai dar pra fazer todas as perguntas. Tá bom, vamos lá. Toca o sino que a gente vai ter que gravar outro com a Giovanni. Giovanni, você vai ser convocada novamente, uma nova data, pra gravar mais uma, mas tudo bem. Vamos lá. Giovanni, esclarece pra gente quais os desafios uma empresa de saúde pode enfrentar na adequação, assim, o que é de principal que você vê mesmo ali nas empresas que você tem contato? Você é auditora, conta a verdade, Giovanni, fala aí. Bom, assim, nós estamos num cenário hoje, né, no Brasil, em que cada vez mais o setor saúde ele vai encarecendo, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem aí, sejam equipamentos, tecnologias, elas não são necessariamente, né, substitutivas, como a gente fala, elas acabam sendo inclusivas. Então, seja uma solução tecnológica, seja um equipamento que eu quero levar para dentro da minha instituição, muitas das vezes, né, ao invés de virem aí soluções que podem substituir as que já estão, que talvez estejam até defasadas, né, mas são inclusivas. Isso vai encarecendo cada vez mais. Outro fator que a gente tem hoje no setor saúde no Brasil é que a gente tem muitas estruturas, aí falando especificamente dos hospitais, né, a gente tem muitas estruturas hospitalares que tem poucos leitos, né, que giram ali em torno de 30, 40, 50, 60 leitos. E aí, se a gente parar para pensar, se eu tenho muitas organizações, né, com um número pequeno de leitos, né, desses exemplos que eu estou citando aqui, você acaba tendo também estruturas hospitalares que você tem que ali ter os profissionais, não adianta, você tem que ter todo o recurso, né, seja os profissionais dos equipamentos, mas que quando talvez você poderia juntar duas infraestruturas hospitalares e que aí você diminuiria esse custo da saúde, né, esse é um outro ponto. A outra questão é que a gente precisa conscientizar a população brasileira e conscientizar os profissionais muito mais do que já estão, né, em relação a, por exemplo, eu vou de fato solicitar exames, né, aqueles exames que são essenciais, que são necessários, e não aquele rol de exames que às vezes não necessariamente todos eles são necessários. E aí eu estou desperdiçando também a questão aqui do serviço de saúde. Conscientizar a população, por exemplo, de que para quê? Para ter uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, não se automedicar o tempo todo. Eu tenho, gente, familiares que optam pela automedicação sem sequer ir no médico. Falam assim, por que existem os profissionais? Pelo amor de Deus, onde é que você vai buscar ajuda desse Quem não conhece? Mas é só na família dos outros que tem isso. Na nossa não tem. Não, na nossa não tem, exatamente. Então esses fatores que são às vezes fatores externos e que fogem um pouco até do controle, né, de quem está dentro de uma organização de saúde e da tomada de decisão, influencia muito, impacta diretamente. Então, eu que sou ali, né, um diretor, ou que estou ali na gestão de uma organização, eu preciso olhar para fora, para esse cenário externo e compreender esse cenário e ver o que eu posso, então, fazer dentro da minha instituição. Por exemplo, essa questão da automedicação, talvez da região onde eu estou localizada, a minha instituição está localizada, eu posso sensibilizar a população para isso, eu posso fornecer, auxiliar aí, né, no que é uma vida saudável, o que é uma alimentação saudável, eu vou estar ajudando a transformar não só a questão dos processos dentro da minha instituição, mas externamente a minha instituição. Então isso é bacana, a gente ter essa responsabilidade também, né, vamos falar aí socioambiental, que vai além das paredes, né, das organizações das quais a gente trabalha. Até agora você está falando de contexto externo, né? Olha só que loucura, quando a gente pergunta em desafios para se adequar, a gente sempre imagina a porta para dentro. Mas tem um contexto externo que influencia diretamente as portas para dentro. É muito legal. Exatamente. E aí, quando eu vou olhar para dentro da minha instituição, eu preciso, então, compreender
qual que é o perfil dos profissionais que eu tenho, né, as partes interessadas que eu vou ter que envolver, e deixar essas responsabilidades muito claras, e prover dos recursos, capacitações adequadas. Não adianta simplesmente, gente, eu ir lá e trocar, não tá dando certo, eu vou trocar o profissional. Mas você não analisou se às vezes ele é um profissional que tem uma competência altíssima, eu ia falar até um palavrão agora, ainda bem que eu segurei, mas que tem uma competência altíssima, e que você talvez está deixando ele no lugar errado, né? No setor errado, no cargo errado. Então, avalie isso também, tome esse cuidado. Olhe para os seus profissionais, tente perfilizar ao máximo, compreender, né, quais são as competências e habilidades que aquele profissional pode fornecer para a sua instituição e utilizar delas, potencializar elas, porque aí você vai estar conseguindo, de fato, otimizar, né, daquela competência e habilidade daquele profissional e buscar transformar a cultura da sua organização. Então, desde eu olhar para o processo, a padronização dos processos que já foi comentado aqui. Gente, o próprio IHI, que é o Instituto Hofkering, ele fala, não adianta eu querer melhorar sem ter um padrão no processo, eu não tenho que melhorar se eu não tenho padrão. Como que eu vou melhorar? A primeira coisa, então, é de fato estabelecer exato, né? Então eu preciso olhar para dentro da minha instituição e entender também essas fragilidades e gargalos internos e colocar na mesa e dizer, bom, qual que é o caminho então que eu vou seguir aqui? E colocar, trazer responsabilidade, gente. Eu sempre, assim, a pergunta que eu faço é, você está envolvido ou comprometido com a causa? Porque eu envolvido, eu tô aqui sentada na minha cadeira, tô dizendo assim, nossa, vai lá, Giovanni, tá ótimo, tô aqui te apoiando, mas tô à distância sentada na minha cadeira. Quando é que você vai, de fato, se comprometer? Entender qual que é a tua responsabilidade nesse processo como um todo? Quando que você vai levantar da sua cadeira e vai dizer, não, agora eu estou comprometido e vou agir, vou colocar a minha mão na massa, de fato. Então é muito fácil também a gente dizer, né, tô aqui envolvido, tô te apoiando. Mas, de fato, quando for chamado para responsabilidade, aí eu não vou, eu vou correr. Então, a gente precisa chamar os profissionais para a responsabilização. E aí, quando acontece, por exemplo, um evento diverso, uma falha, se eu chamo ele para responsabilização, eu estou trabalhando a cultura justa. Eu não vou chamar ele para culpar ou para expor ele na frente dos meus colegas, mas eu vou dizer assim, olha, vamos lá que você está junto comigo nessa, você é responsável por isso também. Como que a gente pode melhorar aqui? Vamos identificar a causa, de fato, do que aconteceu e melhorar? Aos pouquinhos você vai conseguindo mudar a cultura, né? Mas eu preciso fazer essa análise realmente, né, desse ambiente interno e também o externo, como eu comentei, para que eu possa, de fato, então, compreender os meus principais gargalos. Senão eu vou estar tirando, né, para tudo quanto é lado e não vou atingir o meu objetivo dentro da instituição. Então, acho que são fatores bem críticos aí. Muito legal. É legal que você sempre tem desafios individuais para cada instituição, né? Não Sim. tem jeito. Giovanni, a gente está com o tempo na garganta do nosso podcast, mas eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade, a Monize mandou a gente fazer essa pergunta. Eu quero muito fazer então, assim, a última pergunta, depois a gente vai pro resumo. Eu prometo, ouvinte, que você tá com a gente aqui. Aguenta mais um tiquinho. Um tiquinho. Se você estiver correndo, corre mais 1 quilômetro. Corre mais 1 quilômetro. Tem muita gente que escuta a gente correndo, dá uma milha a mais aí, vai. É bem como se fosse fácil, né? Beleza? O cara já tá no 21, é ele, né, que tá correndo, não sou eu, né? Mas vamos lá. Isso é uma questão até que eu vejo, assim, das empresas falando, nossos clientes, né, e tal. Existe uma preocupação das instituições da saúde com a complexidade das normas ONA, né? Porque a ONA, ela é bem específica, então ela acaba trazendo esse contexto da saúde, assim, de maneira bem específica, né, alguns requisitos. Como que isso tem sido tratado pela ONA como instituição? Eu sei que você já trouxe essa questão de trazer profissionais que já viveram, né, esse processo, mas eu queria que você falasse um pouco disso. A Monize trouxe pra gente um ponto bem importante, tá? E aí o que eu quero destacar? Na última versão do Manual PSS, que é para organizações prestadoras do serviço de saúde, a ONA trouxe para dentro do manual e em cada requisito a orientação e sugestão de evidência. O que isso ajuda, gente, para vocês entenderem? Antes a gente tinha o requisito, tá? Somente dentro dos padrões dos requisitos, mas não tinha ali uma explanação, uma orientação para cada um dos requisitos e nem sequer um mínimo de sugestões de evidência. Na última versão, então, foi onde nós trouxemos aí com um conjunto, né, de especialistas, né, e profissionais que auxiliaram aí na revisão, como eu comentei com vocês no início, nós conseguimos trazer para cada requisito orientações e sugestões de evidência. Então, ou seja, na hora em que eu estou com a dúvida do que significa aquele requisito, essa questão da complexidade, né, que a Monize trouxe, ali, através daquela descrição que tem para cada requisito que é a orientação, eu consigo compreender um pouco melhor o que quer dizer aquele requisito, inclusive com exemplos, né, às vezes a gente coloca lá tais como, ou por exemplo, para que você possa ter uma ideia um pouco mais consistente do que a ONA está pedindo com aquele requisito.
vale lembrar e destacar que a ONA não é prescritiva, então ali são orientações e, como diz o nome, sugestões de evidência. Então significa que o avaliador pode chegar na sua instituição e você apresentar evidências totalmente diferentes do que está descrito ali. Não há problema nenhum, desde que atenda aquele padrão e requisito. Mas com isso, nós já recebemos aí, né, a devolutiva, o feedback de vários profissionais e organizações de saúde do quanto que aquela descrição ali da orientação e as sugestões de evidência estão auxiliando as organizações a compreenderem melhor o que a ONA está pedindo dentro da metodologia e bem como colocar em prática. E isso auxilia muito naquele momento que nós conversamos lá no início sobre uma autoavaliação, né, um autodiagnóstico que a organização pode fazer, porque agora ela pega o manual da ONA e com as orientações, sugestões e evidências, inclusive ela pode dar um primeiro passo aí, né, sozinha, né, fazendo uma autoavaliação, um autodiagnóstico para compreender o quanto que ela atende ou não aquele conjunto de padrões e requisitos. Então, eu traria isso, Moniz, a complexidade, né, que você trouxe. Acredito muito que né, e já tendo tido retorno aí, feedback de profissionais que estão dentro das organizações de saúde, o quanto que aí as orientações, sugestões e evidência para cada requisito tem auxiliado bastante as organizações de saúde nessa compreensão e diminui bastante essa variabilidade, né? Seja numa interpretação de um requisito entre profissionais ou até entre equipes de avaliadores, entre IACs, isso ajuda também a minimizar esse ponto da variabilidade no entendimento. Então, colocaria essa ação, essa grande ação aí que a ONA teve recentemente, que vem ao encontro do que você nos trouxe, Moniz. Ótimo. Muito bom, Moniz. Bem respondido, hein? Bem respondido. Conseguimos chegar ao final com todas as perguntas, hein? Você viu? Mas a promessa tá feita, vamos ter que gravar outro podcast. Não interessa. Promessas não voltam, promessas só vão. Então, está prometido. Então, tá bom. Moniz, vamos pro resumo? Vamos. Vamos nessa. Nesse podcast, a gente está falando sobre os principais desafios na adequação com a ONA. E a gente começou do começo, né? Falando o que é a ONA. E aí o Giovanni trouxe pra gente, que é uma metodologia nacional em excelência em gestão, que tem 3 níveis, né? Vai de segurança do paciente até a excelência em gestão, atende vários tipos e portes de empresas da saúde. A Giovanni também trouxe que a ONA não é só para hospitais, então choquem se você está ouvindo só agora. Ela atende em todos os perfis de organização da saúde e lá dentro do portal da ONA, lá você pode encontrar essas informações, né? A gente falou um pouco sobre por que as empresas acham que a ONA é só para hospitais ou só para empresas de grande porte. Também falamos sobre o que é necessário considerar para iniciar uma implementação. Então, a Giovanni explorou muito bem aqui sobre entender o propósito do porquê que eu vou buscar essa certificação, essa acreditação para minha instituição, fazer um diagnóstico organizacional, ter a lista do que atende, do que não atende, priorizar isso, então fazer um planejamento. E dentro desse planejamento, é claro que você vai estimar os seus recursos para chegar lá. E a gente falou também sobre como a acreditação ONA impacta a saúde financeira das organizações. Falamos muito de processos de melhoria, de padrões, de cultura, e também trouxemos que algumas instituições tem a preocupação da complexidade das normas ONA, mas que a ONA como instituição já tem sanado, né, esse requisito do cliente, trazendo exemplos de evidências, exemplos de aplicação dentro da própria norma. Muito bom, Moniz. Parabéns pelo resumo. Você viu? Só, Giovanni, lá que resumiu o que a gente falou aqui. Adorei. Excelente. Parabéns, Moniz. Muito bom. Você que está ouvindo a gente até agora aqui, convido você a seguir o nosso canal do Spotify, né, Moniz? Escuta a gente lá. Eu acho que faz sentido você procurar a gente no seu agregador de podcast preferido. Se você usa o Apple Podcast, Google Podcast, você vai onde você achar melhor. Se a pessoa quiser falar com a gente, né, Moniz, ela pode mandar um e-mail para contato@qualicast.com.br ou ela manda um áudio para onde? Para 43 998 220077. Ou você pode encontrar a Moniz e Carla nas redes sociais, @Moniz e Carla ou @JasonAB, você vai nos encontrar lá. E agora eu quero agradecer especialmente a Giovanni por estar aqui. Giovanni, você que está aqui, como que as pessoas, primeira coisa, te encontram? Elas procuram você onde? LinkedIn? O que você utiliza para quem quiser falar contigo? Bom, eu tenho as redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn e Facebook, é meu nome mesmo, Giovanni Lolato, mas para quem tem interesse também de ir lá para a ONA, a gente tem no portal da ONA www.ona.org.br
tem lá o Fale Conosco, onde qualquer dúvida, sugestão, gente, é super bem-vinda, então vocês podem trazer pra gente, ou através diretamente aí do e-mail ona@ona.org.br. E ficamos muito à disposição, queria agradecer mais uma vez, Jason, e também para, né, toda essa receptividade aí de vocês. É muito bacana a gente poder ter esse espaço aqui com vocês, onde a gente pode estar trazendo um pouco mais da metodologia e desmistificando, né, algumas interpretações que a gente tem aí no cenário e na sociedade. Então, agradecer imensamente aí em nome da ONA. E na verdade eu que quero agradecer agora oficialmente, com mais carinho, né? Porque só que você desse teus contatos que as pessoas vão te procurar, com certeza. Mas eu queria agradecer pela disponibilidade, pela simpatia, né, Moniz? É muito legal. Sem dizer a experiência da capacitação, que isso daí todo mundo já viu, né? Agora, a internet falhou, vocês não sabem, mas a internet cai, a Giovanni fica, ela ajuda a gente a voltar. Muito legal, assim, obrigado pela tua paciência, pelo empenho em poder gravar com a gente, viu, Giovanni? É um prazer enorme da minha parte. Imagina, prazer é meu. Obrigada mais uma vez. Você gostou, Moniz? Claro, né, cara? Você traz uma super especialista aqui pra falar e a gente pode ficar rindo, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Simplifica muito o nosso trabalho. A gente pode se ajudar mais, né? Mas, muito obrigado em especial a você que ficou ouvindo. Você viu, Moniz? Obrigado por conduzir. A Moniz montou essa pauta, ficou muito legal. Obrigado a você que participou, ouviu a gente desde o começo aqui até o fim. Você é um guerreiro, um herói. Né? Então, obrigado a Giovanni e a ONA por liberar essa pessoa incrível para gravar com a gente. E eu quero terminar com uma frase inspiradora aqui da Florence. Como é que é o nome dela, Moniz? Você colocou esse nome e fala agora. Fala pra gente o nome da Florence Nightingale. Como é que é? Florence Nightingale. Nightingale, obrigado. Boa. Você salvou a gente aqui. Vamos lá, então eu vou terminar com uma frase inspiradora da Florence Nightingale. Os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Florence Nightingale. Muito obrigado, você que veio com a gente até aqui. Até mais. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.